A cidade colocou a Coordenadoria de Inclusão Digital sob o nosso comando lá, né? Ela fazia parte da Secretaria de Participação e Parceria, uma secretaria que deu lugar à Secretaria de Direitos Humanos. Só tínhamos o programa chamado Telecentros. O Telecentros foi criado no ano 2000, durante o governo da prefeita Marta Suplicy, para responder a uma demanda existente na época, que era as pessoas querendo ter acesso à internet, mas não tinha meios. O provedor era caro, não tinha o acesso às máquinas, não computador. Então, criar espaços públicos com os computadores, as máquinas, acesso à internet para as pessoas usarem livremente, aprenderem a usar, a entrar na internet, fazer algum serviço, era uma demanda muito forte. O que era essa estrutura? Isso chamava Telecentro, um pequeno espaço. Quantos telecentros? A Marta terminou a gestão dela com 126 e o Kassab fez um programa para chegar a 500. Né? Só que o que aconteceu? Quando nós entramos tinha uns 350, 380, mas fechando. Em dezembro de 2012 fecharam 20 no processo de transição. Quando nós entramos no governo fechou mais 20, fecharam mais 20. Em fevereiro, quando o programa veio para a minha secretaria, a gente falou, o que está acontecendo? Eles fizeram um programa de expansão muito artificial e rápido. Pegava a entidade e falava, vou te dar um telecentro. Tinha uma verba para reformar a entidade, R$ 1.500 que a entidade aproveitava para pagar a conta de luz, água. Então, para muitos era um meio para dar uma alavancadazinha na sua entidade social, né? Mas a gente percebeu o seguinte, que a frequência era muito baixa, caindo cada vez mais. E nós começamos a estudar o que está acontecendo, por que está fechando, e aí percebemos que os cursos eram da época do governo da Marta Suplicy, defasados, os equipamentos ainda eram antigos, e as pessoas também, dos anos do governo Lula para cá, como a economia cresceu, as pessoas puderam ter acesso a bens de consumo como um computador, um laptop, as empresas aumentaram os seus parques, então os aparelhos móveis começaram a surgir com muito mais frequência e uso, quer dizer, o telecentro começou a definhar. E a demanda passou a ser internet livre em locais públicos, em casa, né? E as pessoas usando cada vez, migrando mais o acesso à internet para aparelhos móveis. Então o que nós pensamos? Nós precisamos criar a internet em áreas públicas. Essa ideia já tinha começado a se desenvolver em algumas prefeituras, em alguns lugares, mas muito incipiente, né? Então nós resolvemos assim, vamos manter os telecentros, talvez um número menor, não vamos, aquilo que não dá para funcionar, não tem frequência, não vamos fazer nenhum esforço de manter, porque está um custo, e vamos jogar peso nas praças digitais. Então criamos o programa das praças digitais, chamado Wi-Fi Livre São Paulo, né? Hoje nós temos 120 praças, e a ideia era colocar em toda a cidade, uma praça pelo menos por cada distrito, né? E aqui no centro, como o centro tem 400 mil habitantes, mas tem 2 milhões e meio de pessoas que frequentam o centro, vêm trabalhar, vêm estudar, vêm num equipamento público, um hospital, né? Vêm para o lazer. Então nós colocamos ali na Praça da Sé, Praça da República. O que é a capacidade de cada um desses Wi-Fi aí? Varia. Se a praça é pequena, ela tem que oferecer o sinal de Wi-Fi com qualidade. Qualidade é 512 KB por pessoa. Então dá para a pessoa que está ali acessando enviar um vídeo, receber um vídeo, mandar uma foto, tirar uma foto, ou seja, dá para ela acessar sites, né? Receber informação, mandar e-mails. Então, para que ela, de fato... 512 KB, que é um acesso, um movimento razoável, bom, né? Então uma praça pequena, vou pegar um exemplo, Praça do Patriarca, 70 pessoas usando simultaneamente o sinal, é possível, né? E em praças maiores nós temos até 250 lugares, parques, né? 150, depende do tamanho, né? E se entrar do 100ª, 50ª, o que acontece? Começa o sinal ficar mais lento, né? Começa a dar, né? É como um programa novo que a gente começou a última praça que nós inauguramos foi em abril deste ano, né?
Então é um programa novo. A gente ainda está... Nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Por exemplo, quando eu passo... Outro dia eu passei na Praça da República, o meu celular acessou. E eu não queria. Então isso... tem muita gente abrindo sem necessariamente procurar o serviço. Então eu vou ter que... então eu vou ter que... Porque a gente optou, nós fizemos uma audiência pública, uma consulta pública, e nós resolvemos oferecer serviço sem fazer cadastro das pessoas, né? Até para preservar a intimidade, preservar a liberdade das pessoas, né? É lógico que se alguém for cometer um crime, coisa parecida, nós temos o registro de IP dos celulares, que aí é possível você fazer um... Mas nunca tivemos denúncia nenhuma nesse 1 ano e pouco de funcionamento de que ocorreu alguma coisa nesse sentido, né? Então, é oferecer serviço de qualidade em locais públicos, praças e parques, para que as pessoas possam usar. E o nosso entendimento é que é um serviço público que a prefeitura está oferecendo para os cidadãos, né? E evidente que tem lugares que... É impressionante, né, Cif, que quem mais usa é o povo da periferia. Nós fizemos esse levantamento, até passamos para um... E vocês têm, a prefeitura ela tem condições especiais com as operadoras? Não. Nós fizemos uma licitação, né? Dividimos a cidade em 4 lotes, permitindo que uma empresa ganhasse até 2 lotes. No fim nós temos 2 empresas privadas contratadas pela Prodan. Nós fizemos um convênio, um contrato com a Prodan, porque não tínhamos condições técnicas ali na secretaria, né? Porque a coordenadoria era bastante incipiente ainda, né? E então a Prodan fez a licitação, contratou. Hoje nós temos 2 empresas privadas que oferecem esse serviço e nós pagamos a empresa por... eu acho que é um programa até barato. Nós pagamos mensalmente uma pequena praça, 7 mil e poucos reais por mês, e 15 mil reais por mês a maior. Então é um custo barato, né? A gente quis mostrar que oferecer um serviço de qualidade pode ser barato e pode, né? Não estamos querendo criar um padrão, mas mostrar que esse serviço pode ser oferecido com qualidade e a um preço acessível, né, para os cidadãos, né? E agora, a etapa seguinte agora? Então, aí... Para melhorar o conteúdo dos telecentros, os telecentros, eu queria te falar que nós temos uma parceria com a educação. Os telecentros que estão dentro dos CELs, tem uns 50 CELs na cidade, né? Nós fizemos uma parceria com a educação, é ali que funciona a Universidade Aberta do Brasil, esse programa, né? Então ele é o laboratório da Universidade Aberta. Sábados e à noite os alunos da Universidade Aberta utilizam os nossos telecentros. Durante o dia, uso livre para os frequentadores dos CELs ou da comunidade, né? Temos uma rede também nas bibliotecas e convênios com umas 100 entidades mais ou menos, né? Mas criamos um programinha chamado Redes e Ruas para oferecer conteúdo. Então são 56 programas, projetos que são reproduzidos nos telecentros, nas praças digitais e pontos de cultura. Todos voltados à área de cultura digital. Então são cursos, laboratórios, por exemplo, até oficina de selfie, né? Mas era uma ideia de puxar o cidadão para a praça, mostrar que ali na praça tem Wi-Fi, né? Então colocar atividades para que não só oferecer o serviço, mas a gente também estimular as pessoas a usarem a praça, né? Então colocamos essas pequenas atividades nesses locais durante todo esse ano, numa parceria com a Secretaria de Cultura e com Direitos Humanos, né? Então cursos, atividades, oficinas, então de todo tipo, várias atividades, né? E nos telecentros também. O que houve foi o seguinte: a empresa que prestava o serviço de mão de obra, contratava mão de obra para os monitores dos telecentros e que ficavam também na parte operacional lá na coordenadoria e na empresa, nós não conseguimos renovar o contrato. Por quê? Porque ela entrou no CADIM, no Cadastro de Empresas Inadimplentes, né? Ela tinha um litígio com a prefeitura já de uns 5, 6 anos, porque ela se identificava, se entendia como uma empresa imune a tributos, porque segundo ela era uma empresa educacional, né? E a prefeitura não entendia assim, entendia que ela devia recolher principalmente o ISS. Aí esse litígio foi parar na justiça,
e aí ela vinha ganhando algumas liminares. Só que chegou um determinado ponto que a Justiça decidiu a causa a favor da Prefeitura. E como ela não negociou com a Prefeitura, Secretaria de Finanças incluiu ela no CADIM. Ela entrou no CADIM nas vésperas da gente renovar o contrato. Então eu não pude renovar o contrato. Ou seja, eu tive que fechar os telecentros, porque era tudo terceirizado, né? Então não foi algo que nós... foi uma decisão nossa de tirar. Resultado, eu fiquei com os telecentros fechados 4 meses, né? E aí foi ruim, porque aqueles funcionários eram quase 600. De repente eu não podia permitir eles continuarem trabalhando, porque não tinha contrato, né? Se a empresa que contratou esses funcionários deixou de prestar serviço, então eu tive que fechar. Foi uma dor no coração muito grande, eu sofri muito, porque eu fui um dos que mais... Quando a Marta Suplicy, prefeito, o Sérgio Amadeu criou esse programa, eu fui um dos entusiastas, né? Eu morava numa Coab e a gente lutou muito para buscar locais onde podia ser feito, né? E lá na Assembleia Legislativa, logo que entrei, protocolei um projeto para que a administração pública usasse só software livre no âmbito das... Então, militei muito nessa área, né? Eu também, como deputado, né, fui o primeiro deputado a fazer um ato público contra o chamado AI-5 digital, que era aquela lei do Azeredo, né? Fiz um ato na Assembleia Legislativa denunciando o caráter aquele caráter de absurdo, né? De censura na internet com aquele projeto do Azeredo. Depois um ato em Minas, outro ato em Rio Grande do Sul, outro ato em Brasília, e aí criamos uma opinião pública contrária àquele projeto, né? Que conseguimos vencer. Então sempre tive uma militância nessa área, mas doeu muito no coração, porque o Haddad falou assim: não, você vai, esse programa vai lá para você, né? E a gente demorou para entender por que estava caindo a frequência, porque muitos estavam fechando, né? Houve um crescimento muito artificial do programa, né? E a lógica se todo mundo está migrando para acesso via aparelhos móveis, né? Crescer uma rede não tinha muito sentido, né? E a demanda hoje é por praça digital. Na CIF nós implantamos 120, a cidade de São Paulo é a segunda maior do Brasil em um ano. E hoje eu vou num lugar, o prefeito vai num lugar, as pessoas pedem: prefeito, o senhor colocou praça Wi-Fi naquele local, mas e esse outro? Por que não tem? Quando é que vai chegar, né? Tanto é que nós estamos lançando agora vamos fazer uma audiência pública dia 11 para lançar um programa de ampliação das praças digitais, né? Então é evidente que agora eu estou buscando como financiar, né? Porque as 120 eu tenho orçamento, ampliação eu não tenho. Então nós vamos buscar o apoio da iniciativa privada, né? Para vender o espaço, patrocínio, uma plaquinha na praça. Vamos ver como que vai ser isso, né? E a gente também está buscando como agregar outros serviços na praça, né? Mobiliário, um container, uma lixeira enterrada, nos pontos de ônibus também estamos já testando, né, como colocar a internet nos pontos de ônibus. Então na verdade os telecentros sofreram, né, com esse problema. E agora nós vamos renovar o parque de máquinas, né, nós vamos dar uma modificada nos layouts. A gente vai manter uma rede de uns 150 a 200, né? Tem os céus novos, então a gente vai ampliar, mas talvez seja uma demanda decrescente, né? O telecentro e os espaços públicos com Wi-Fi, uma demanda crescente.